O livre-arbítrio é a capacidade de escolher sem que nenhuma influência ou pressão externa afete a nossa decisão final. Bom, quando se trata de uma decisão entre comer maçã ou banana, entre vestir preto ou azul, nós somos livres sim para escolher. Mas quando se trata de uma decisão moral, nós já nascemos sem essa capacidade de poder escolher entre o bem e o mal. Nós nascemos assim. Quantas vezes, mesmo com a nossa consciência condenando alguma coisa, nós fizemos? Depois nos arrependemos. Quantas vezes, quando a gente podia escolher entre o bem e o mal, a gente fez o mal e quando percebeu, já era tarde demais. Quantas vezes a gente praticou alguma coisa que a gente jurava que nunca ia fazer na vida. A gente se enchia para falar, eu nunca vou fazer isso, eu sou capaz de não fazer isso. E quando a gente viu, a gente já estava fazendo. É porque nós nascemos com uma natureza má e pecaminosa dentro de nós. Então nós não somos livres para escolher entre o bem e o mal. A nossa natureza que já existe aqui dentro, que veio dentro de nós, quando Adão e Eva pecaram, que eles eram os únicos seres que tinham livre-arbítrio, quando eles pecaram, nós ganhamos, essa natureza pecaminosa. E é por isso que muitas vezes a gente trava uma guerra entre nós e a nossa própria consciência. Quando estamos diante de uma tentação, a gente fica, meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Por que a gente fica simplesmente negando aquilo? Se nós somos livres para escolher não fazer, então não tem por que eu ficar brigando comigo mesma, com a minha própria consciência ou tendo medo de cair em tentação. Se eu sou o dono das minhas vontades e se eu faço somente o que eu quero, então eu não teria que ter nenhuma preocupação com o mal, porque eu sempre vou fazer o bem, já que eu sempre escolho o que eu quero. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós nascemos com a natureza pecaminosa e quem consegue silenciar essa natureza pecaminosa dentro de nós é o Espírito Santo, que é o que nós ganhamos quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É neste momento em que nós recebemos a nova natureza, é que a gente consegue discernir melhor e escolher melhor entre o bem e o mal. Mas ainda assim, todos os dias, essa natureza pecaminosa e a natureza boa que nós ganhamos de Jesus, elas ficam brigando entre si. E quando a gente tem mais proximidade com Deus, quando a gente se entrega, está em comunhão com Deus, a gente consegue fazer, consequentemente, mais coisas boas. Pecar menos, errar menos. Mas quando nós estamos entregues à natureza pecaminosa, a gente acaba pecando mais, errando cada vez mais. É por isso que geralmente um pecado, ele acaba levando a outros pecados, porque a gente se entregou para essa natureza pecaminosa e ela é muito mais forte do que a nossa natureza boa, do que a natureza que Deus colocou em nós, e aí a gente se vê sempre tendo que negar a nós mesmos. É por isso que Jesus falou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós fôssemos livres para escolher sempre fazer o bem, por que Jesus ia dizer para negarmos a nós mesmos? Pera lá, Jesus, eu não preciso negar a mim mesmo, eu sempre vou fazer o bem, porque não é possível que você escolha fazer o mal. Você realmente faz o mal porque você quer fazer o mal, então você é uma pessoa má, você não é uma pessoa boa. Não faz sentido alguém que é livre ter que lutar contra si mesmo. Pera lá, mas se eu sou livre para fazer o que eu quero, se eu tenho livre arbítrio, eu tenho essa arbitragem aí de escolher entre fazer o bem e fazer o mal, por que o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço? O 10º mandamento, não cobiçarás, é a prova de que nós não temos controle sobre nós mesmos. Ainda que a gente não faça nada de mal, ainda assim desejaremos ou teremos prazer com o mal. É como rir disfarçadamente uma piada de humor negro. Você achou graça mesmo sabendo que era errado, mas conseguiu disfarçar isso diante das pessoas para manter aí a compostura. Mas você já pecou. Sabendo que não existe livre-arbítrio, a gente consegue ter um alívio de saber que também não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Não há nada que a gente faça para conquistar a salvação. A salvação não é algo que dependa das nossas escolhas, das nossas ações, de fazer sempre o bem, de negar o mal
ou de repente de seguir todos os mandamentos. Os mandamentos estão ali para provar realmente que nós não conseguimos segui-los. Nós não conseguimos não cobiçar algo, olhar o mal e não desejá-lo. E se a nossa salvação dependesse das nossas ações, jamais seríamos salvos. O bom de saber que o livre-arbítrio não existe é saber também que se eu não posso fazer nada para me salvar, existe alguém que pode e alguém que já fez por mim algo para que eu não seja mais condenado. Então, quando eu entendo que o livre-arbítrio não existe, eu paro de tentar fazer coisas para conquistar a salvação. E eu entendo que somente crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador é o que vai trazer a minha eterna salvação.